meus senhores, minhas senhoras, meu caro Nuno Botelho, Presidente da Associação Comercial, eu faço apenas duas saudações especiais e penso e espero que todos se sintam cumprimentados nelas. Em primeiro lugar, para o Sr. Reitor da Universidade do Porto, e depois permitam-me uma saudação especial ao professor Valente Oliveira, a quem não podia, estando na mesma sala que ele, deixar de fazer uma referência especial. Mas peço que todos se sintam cumprimentados da mesma forma, inclusive os meus colegas dos maristas, que nunca se sentirão cumprimentados em circunstância nenhuma. Isto começou mal, porque eu gostava de poder ter sido aluno da Católica, mas quando eu andava na universidade ainda não havia Católica, portanto, para quem pensava que era um bocadinho mais novo, isto não está bem. Ora bem, quando me convidaram para vir aqui falar, dizer-vos umas palavras, eu resolvi que não ia escrever nada e não escrevi, não trago nada escrito, a não ser um pequeno papelzinho que tem 10 pontos e que, para eu não me esquecer de algum, daqui a um bocadinho utilizarei. Mas este fica de lado. Eu basicamente tentarei falar de 2 pontos que estão muito ligados, mas que são separados, que é a situação global, a situação geral, e depois a situação da agricultura, porque elas estão ligadas. E em ambas, o título podia ser isto tem que levar uma volta. Em geral, no mundo em geral e na agricultura em particular. E a sensação, muitas vezes, quando se fala com os nossos amigos, com os nossos colegas, é que isto vai tudo mal, que isto nunca esteve tão mal. Em suma, que o mundo está perdido, que isto tem de facto que levar uma enorme volta. Depois, quando nós começamos a olhar com algum rigor, vemos que afinal as coisas não vão assim tão mal. Quando nós olhamos em termos de saúde, quando nós olhamos em termos de longevidade, quando nós olhamos em termos de violência, isto vai muito melhor do que se pensa. Se pensarmos em termos de saúde, desde a Bíblia, que se falava em epidemias, no Egito, nós tivemos a última, foi o Covid. Vejam a rapidez, a velocidade com que nós a controlamos. Se pensarmos em termos de longevidade, no princípio do século passado, a esperança média de vida em Espanha, não estou a falar no Sudão, em Espanha, era de 50 anos. Hoje em dia, a média de vida a nível mundial, portanto, incluindo desde Singapura ao Sudão, a Etiópia, está nos 69 anos para as mulheres e 73 para os homens. Em Portugal estamos praticamente nos 85 anos. Não estamos lá bem, mas estamos muito perto dos 85 anos. Em termos de violência, basta ler um bocadinho da história para ver o que se passava no tempo dos hunos e por aí fora. Não é preciso recuar muito, podemos pensar só no século XX. Mas olhando a números, se virmos no ano antes do Covid, o último ano, digamos, normal, antes do Covid, morreram nesse ano 58 milhões de pessoas. Estou a falar do ano antes do Covid, que é para não se entrar aqui com números que podem distorcer isto daqui. Morreram 58 milhões de pessoas nesse ano. Sabem quantas morreram de violência, guerras, crime organizado, terrorismo? 600 mil. É um número enorme, não é? 600 mil pessoas. Enorme. O mundo está perdido. Mas morreram 800 mil de suicídios. Portanto, 600 mil de guerras, crime organizado, violência, suicídios, 800 mil. Sabem quantas morreram nesse ano de acidentes de viação? 2 milhões e meio. Guerras, crime organizado, terrorismo, violência, 600 mil. Sabem quantas morreram de doenças relacionadas com excesso de peso?
deve haver aí uns médicos na sala, 2,5 milhões. Sabem quantas morreram de doenças ligadas ao tabagismo? 7 milhões. Portanto, vamos reduzir as coisas à sua proporção. Eu não estou a dizer que não é horrível haver 600 mil pessoas que morreram num ano de guerra, ou de violência, ou de crime organizado. Estou a tentar pôr isto em perspectiva. E tentar pôr isto de uma forma que não se pense que antigamente é que era bom. Não era. Antigamente era muito pior. Era muito pior do que é hoje. Embora eu tenha ido buscar de propósito os números do tempo anterior ao Covid. Portanto, há aqui números extremamente positivos, como a humanidade nunca teve. Nunca teve. Mas então, de onde é que vem esta sensação de que isto tem que levar uma volta, que o mundo está perdido, que isto vai tudo para pior? Bom, é porque, efetivamente, as mudanças a que nós estamos a assistir são absolutamente vertiginosas. E são vertiginosas em pilares absolutamente fundamentais para nós. E a nossa capacidade de nos adaptarmos à mudança é limitada, obviamente. Em meados do século XIX, Émile Zola punha-se uma questão, quando se desenvolvia o comboio, quando se preparava o desenvolvimento do comboio, ele punha-se esta questão parafilosófica, que era de saber se a mente humana seria capaz de acompanhar, de resistir à velocidade estonteante que se admitia que o comboio pudesse vir a alcançar de 40 km a hora. E era uma questão, de facto, será que a mentalidade humana, a mente humana vai suportar esta alteração radical? E a alteração absolutamente radical. Durante séculos e séculos, os exércitos moviam-se desde os tempos do faraó até ao passeio que Napoleão teve a má ideia de dar à Rússia, que não lhe correu particularmente bem, moviam-se a 4,5 km, 5 km. Hoje em dia, um funcionário alto, um oficial do exército americano, antes de sair do emprego às 5:30 da tarde, carrega num botão, depois vai para casa, está com os filhos, janta com a mulher e quando está a adormecer, o foguetão que ele disparou imediatamente antes de sair do gabinete destruiu um grupo terrorista na Síria ou no Iraque. É esta a transformação. E estas transformações são tecnológicas, mas são genéticas, são demográficas e são de informação. E estes 4 pilares estão em completa alteração. Completa alteração. E nós tínhamos, pelo menos desde há 400 anos, nós tínhamos todos um contrato. Podemos dizer que desde meados do século XVII, desde a Paz de Westfália, que tínhamos chegado à conclusão que nos tínhamos que organizar em Estados e havia um contrato. Um contrato, aliás, muito simples, que era um contrato em que eu obedeço. Primeiro ponto, eu obedeço. Segundo ponto do contrato, eu pago impostos. Terceiro ponto do contrato, que era o lado lá, mas o Estado garante-me a segurança e garante-me as condições de eu ganhar a minha vida. Ou me garante o emprego ou condições para eu ganhar a vida. Isto era um contrato muito simples. É o contrato do cidadão com o Estado. A troco da obediência dos impostos, eu tenho a segurança e o desenvolvimento da minha vida económica garantidos. Basicamente, este é o contrato social. O que acontece é que uma das partes deixou de poder cumprir. Não pensem que deixámos de pagar impostos, não é essa. Há uma parte que deixou de poder cumprir. O Estado deixou de poder cumprir. O Estado perdeu o controle das condições que lhe permitiam respeitar este contrato. E nós começamos a sentir-nos que estamos ultrapassados, que há condições mínimas para a nossa segurança, para a nossa sobrevivência,
que não são necessariamente garantidas ou que nós não acreditamos ou tememos que quem está obrigado a cumprir essa parte do contrato não as possa cumprir. E é isto que nós hoje em dia assistimos. Reparem, o Estado perdeu o controle da moeda, mesmo quando tem moeda. Eu digo, perdeu o controle da moeda mesmo quando tem moeda, no sentido de que não é independente e cada vez o que restava é menos independente no controle da sua moeda. Perdeu o controle da moeda, perdeu o controle das fronteiras, mesmo quando ainda tem guardas na fronteira, e basta olhar para o país que vocês quiserem. Há uns mais, outros menos, mas perdeu efetivamente o controle da fronteira. Perdeu o controle do comércio. Qualquer um, já ninguém tem um controle completo do comércio. E perdeu totalmente, exceto ainda em alguns países em que ainda o tem, mas são poucos e pelas más razões, perdeu por completo o controle da informação. Acabou. O Estado deixou de ter esses poderes, no sentido, não tem capacidade para responder aos desafios que nestes domínios se colocam. E, portanto, nós começamos a sentir que o nosso contraparte do contrato, quem assinou o contrato connosco, cada vez tem menos capacidade para reagir se eu precisar de auxílio. E foi o que nós vimos na crise económica que começou em 2008, foi o que nós vimos durante o Covid. Curiosamente, apesar do Covid ter nascido na China, nós voltámos-nos todos, instintivamente, em todo o mundo. Nós voltámos para quem? Para o Estado. Nós não nos voltámos instintivamente para a OMS, que aliás não teria competência para reagir. Mas nós voltámos, foi para o Estado. Voltámos para o Serviço Nacional de Saúde. Em todo o mundo. Isto não foi específico de Portugal. Mas não tínhamos capacidade para responder. Quer dizer, tínhamos capacidade para abreviar a epidemia, para tentar controlar, mas não tínhamos capacidade para evitar. Nenhum Estado teve capacidade para evitar, e no entanto sabia-se que ela estava a propagar. Nenhum Estado teve capacidade para isso, não era possível, não está nas mãos do Estado. E portanto há aqui uma alteração enorme do contrato social. E depois há um outro problema subjacente, para mim mais grave ainda, é que nós estávamos convencidos, e de facto durante décadas e séculos isso verificou-se, que o homem por si podia resolver os problemas, que era uma questão de tempo, de desenvolvimento, mas que o homem era em si capaz de resolver os problemas. E portanto nós progressivamente esquecemos qualquer ligação mais ou menos sistémica, mais ou menos profundo, a tudo aquilo que não fosse do homem. Ao colocar o homem no centro absoluto e esquecendo tudo o resto, quando constatamos que o homem não dá resposta e que a instituição com a qual tínhamos feito um contrato social não dá resposta, de repente nós sentimos perdidos, porque não temos outra boia. Não temos outra boia de salvação. E daí esta noção de que isto tem que dar uma volta. Não sabemos é para onde, mas a noção de que isto tem que dar uma volta. E há em todo o mundo uma reação de insatisfação. Se me perguntarem, mas estamos na véspera de um maio de 68 global, eu não sei responder a esta questão. Não sei responder. Não sei responder se a nível global estamos nas vésperas do maio de 68, mas estamos seguramente num processo de alteração radical da forma como nós olhamos para o mundo, da forma como nós nos inserimos no mundo e eventualmente até da forma como nós acreditamos que nós, por nós, homens, podemos salvar o mundo. Estas tensões acabam sempre em enormes alterações e acabam sempre em revoltas, revoluções, não se sabe contra quem. É muito difícil, a meu ver, neste momento, dizer-se contra quem é que nos revoltamos.
não existe efetivamente um poder transnacional, neste momento, capaz de responder a estas questões. O que sabemos é que os Estados não são capazes. Agora, saber e como é que se responde a isto, como é que fazemos essa organização, isso não tem resposta neste momento. Digo apenas, neste ponto de vista internacional, há uma frase que me impressionou muito quando eu era embaixador junto das Nações Unidas e que está escrita nas paredes das Nações Unidas, em Nova Iorque, que é uma frase do segundo secretário-geral das Nações Unidas, um sueco, Dag Hammarskjöld, que escreveu o seguinte: as Nações Unidas não foram feitas para levar a humanidade para o céu, foram feitas para salvar a humanidade do inferno, o que é uma coisa muito, muito diferente, mas que me parece muito significativa. Não estamos a pensar sequer em levar a humanidade para o céu. Estamos apenas a pensar como é que evitamos cair no inferno. Porque neste momento temos os grandes problemas com que nos defrontamos a nível internacional, nenhum deles tem solução pelo Estado soberano. O Estado como nós o concebemos. Nenhum dos grandes problemas tem solução ao nível do Estado. E, no entanto, nós também não vemos, neste momento, nenhuma entidade supranacional, e perdoem-me aqui o errado que é usar a expressão que estou a usar do supranacional, porque estou a pôr a União Europeia como se fosse um Estado, que obviamente não é. Mas estou a dizer é que mesmo a própria União Europeia não tem capacidade por ela para resolver, por ela só, os problemas internacionais. Portanto, daqui esta noção, isto tem que dar uma volta, mas nós não sabemos para onde. E, portanto, há um sentimento de insegurança, de irritação com tudo e com todos. A culpa, obviamente, é sempre do outro. É como num casal desavindo, em que ela não me ouve, ele não me dá atenção. A culpa é sempre do outro quando a gente não tem soluções, que nunca é a nossa. E nós estamos, a nível internacional, nesse ponto em que o sistema que nós criamos deixou de dar. Pensem em qualquer das questões importantes. Nenhuma tem solução a nível nacional. E isto, passando para a agricultura, é um pouco aquilo a que nós temos assistido. Basta ligar a televisão não é preciso muitas vezes, porque senão também torna-se aborrecido. Mas de vez em quando, um dia por outro, liguem a televisão e veem protestos dos agricultores em toda a parte da Europa. Mas já tínhamos visto nos Estados Unidos. Portanto, isto não é, nem sequer é específico da União Europeia. E os protestos, quando se tenta aprofundar, são todos por causas diferentes. Na Ucrânia era a questão dos cereais importados na Polónia era a questão dos cereais importados da Ucrânia. Na Alemanha era a questão de terem eliminado o subsídio ao gasóleo agrícola. Em França era a questão de se estarem a impor metas ambientais superiores às metas ambientais da União Europeia. Curioso que um dos intervenientes numa dessas manifestações, um agricultor francês, dizia: nós exigimos ter as mesmas condições que os agricultores espanhóis e portugueses. Bem, eu acho que qualquer dos agricultores portugueses trocava rapidamente, não é? Mas enfim, tudo em Portugal foi esta estupidez completa de o Governo resolver, na véspera de um pagamento dos apoios, anunciar que ia fazer um corte de 35% ou 25%. Portanto, isto foi a causa imediata. Mas isto foi o transbordar, foi o copo d'água. O que está subjacente é uma insatisfação muito grande em todo o mundo agrícola. Uma insatisfação muito grande. Olhemos outra vez para os números. Nos últimos 15 anos, e agora olhando para a agricultura portuguesa, nos últimos 15 anos nós tivemos progressos notáveis na empresarialização que existem em Portugal hoje a nível agrícola, impressionantes na modernização,
no apoio aos sistemas de decisão, embora aqui haja um enorme caminho a percorrer, um enorme progresso no que diz respeito à balança comercial. Nós estamos hoje com cerca de 41, os dados que cito são de 22, portanto não tenho aqui, porque estava à espera dos dados definitivos de 23, mas é irrelevante. Em 22 estávamos com 41%, 41,6% de cobertura das importações pelas exportações. Em 22, no princípio do século, estávamos com 11%. Portanto, temos um salto de 11% para 41%. É um salto impressionante. Mesmo se compararmos com 2015, o salto é de quase 12 pontos percentuais à volta disso. Portanto, o progresso é indiscutível. Maior empresarialização, muito menor mão de obra familiar, muito maior mão de obra contratada, muito maior substituição, portanto, da mão de obra pelas máquinas. Há uma modernização agrícola evidente. Há outros números ainda mais impressionantes. Se olharmos para o sector das frutas, dos legumes, das flores, esse sector hoje vale 4 mil milhões de euros. 4 mil milhões de euros. É só para dizer, num ano pagam mais, valem mais do que a TAP, não é? Do que aquilo que demos para a TAP. Só para dizer, aquele dinheiro que os senhores deram para a TAP, num ano fica coberto pelas frutas, legumes e flores. Destes 4 mil milhões, 2.200 são exportações, o que é absolutamente impressionante. Nós exportamos 55% do que produzimos nesse sector. Algo que era impensável há 20 anos. Absolutamente impensável. Portanto, há fatores aqui extremamente positivos quando nós olhamos para estes números. Mas então, de onde é que vem a insatisfação? Mas porquê então este sentimento de larvar em toda a Europa? Meus amigos, por uma razão muito simples. Porque o sector deixou de ter consideração social, deixou de ter, de facto, rendimento para a generalidade das pessoas, porque nos últimos 15 anos, faz a ideia de quantos agricultores se perderam na Europa? 37%. 37% de agricultores a menos nos últimos 15 anos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há sectores, que há nichos que estão a fazer muito bem e a modernizarem-se muitíssimo bem, e há uma generalidade de agricultores que não vê o seu produto valorizado e que, portanto, abandona a agricultura. A nível europeu, o salário médio pago aos agricultores é menos de 50% do salário médio de todos os outros sectores. E é isto que depois conta. Quer dizer, eu apresento números fantásticos em alguns sectores, tenho empresas absolutamente imbatíveis no nicho ou no sector onde estão a trabalhar, mas tenho uma camada enorme de gente profundamente descontente. E profundamente descontente, e os números são estes. É o abandono, é o nível dos rendimentos que eles têm. E isto tem solução a que nível? Meus amigos, agora vamos ler o papelzinho, como são 10 pontos. Eu já não confio na minha memória, nunca confiei muito, quer dizer, costumava decorar as coisas na véspera dos exames e depois, mas enfim, estes 10 pontos são para que é que se destina a política agrícola comum. Obviamente, desde logo para a produção de alimentos, segurança alimentar, óbvio, não é? Mas vamos declinar os 10 pontos tal como eles vêm definidos. Assegurar um rendimento justo aos agricultores, ponto 1. Ponto 2, aumentar a competitividade. Ponto 3,
melhorar a posição dos agricultores na cadeia alimentar. Ponto 4, combater as alterações climáticas. Ponto 5, proteger o ambiente. Ponto 6, preservar a paisagem e a biodiversidade. Ponto 7, apoiar a renovação de gerações. Ponto 8, apoiar a vitalidade das zonas rurais. Ponto 9, proteger a qualidade dos alimentos e da saúde. Ponto 10, promover o conhecimento e a inovação. São os 10 pontos em que se declina toda a política agrícola comum, obviamente dentro do grande chapéu da segurança alimentar. Ora bem, agora, se olharmos para estes 10 pontos com sentido crítico, nós no fundo vemos o quê? Que há 2 que estão absolutamente conseguidos e garantidos, que é proteger a qualidade dos alimentos e da saúde. Nesse ponto, somos imbatíveis, é absolutamente seguro o que nós comemos, não há nenhuma região do mundo que tenha conseguido o sucesso que nós tivemos na Europa através da política agrícola comum, em que passámos de situações de fome que havia na Europa a uma situação em que somos o maior importador, mas também o maior exportador mundial de bens alimentares. E partimos de uma situação de fome na Europa. Portanto, este é o resultado da política agrícola comum. Portanto, quanto à parte do objetivo primeiro, não pode haver discussão sobre as vantagens que teve a política agrícola comum. E quanto à proteção da qualidade dos alimentos e da saúde, também é óbvio. Está conseguido, este ponto está conseguido. Como está conseguido, e resulta daquilo que eu disse sobre sermos hoje o maior exportador de bens alimentares, o objetivo é aumentar a competitividade. Completamente conseguido. Depois, há alguns objetivos que estão em curso, que nunca se atingem completamente, mas onde estamos a caminhar no bom sentido. No combate às alterações climáticas, na proteção do ambiente, na preservação da paisagem e da biodiversidade, mesmo na promoção do conhecimento e da inovação. Estamos claramente no bom caminho e devo dizer que em Portugal, em alguns sectores, em tão bom caminho, que foi uma exploração agrícola portuguesa, o único exemplo concreto citado pela senhora Ursula von der Leyen no seu discurso há 4 ou 5 meses, ela deu o exemplo, em termos de desenvolvimento, de inovação, de proteção do ambiente, de uma exploração agrícola portuguesa, único caso na Europa. Portanto, estamos aqui no bom caminho. Então, quais são os 4 pontos que não estamos a conseguir fazer? Melhorar a posição da agricultura na cadeia alimentar, na distribuição de valor na cadeia alimentar, não estamos a conseguir. Apoiar a renovação de gerações, manifestamente não estamos a conseguir, em parte nenhuma da Europa. Conseguir a vitalidade ou a revitalização das zonas rurais, infelizmente não estamos a conseguir. E o último, assegurar um rendimento justo aos agricultores. Não estamos a conseguir. Portanto, dos 10, os 4 que interessam especificamente aos agricultores, um rendimento justo, a renovação de gerações, a vitalidade das zonas rurais, a melhor posição na distribuição de valor da cadeia alimentar, nenhum destes 4 está a ser conseguido. E é isto, não é o problema do não pagamento das ajudas, que, repito, é uma cretinice sem nome, de alguém se lembrar de um dia para o outro, avisar que vou-lhe pagar, é como se no fim do mês, nas vossas empresas, vocês anunciassem aos trabalhadores, olha, você amanhã recebe menos 35% do que está a contar. Presumo que não ficariam muito satisfeitos, mas enfim. Mas os 4 pontos específicos em relação aos agricultores, nenhum está a ser conseguido. Temos progressos em muitas zonas e é daqui este sentimento de insatisfação, que depois se declina de muitas formas em Portugal, em Espanha, em Itália. Mas é isto que nós temos que olhar. Porquê? Porque a certa altura se transformou o objetivo último da política agrícola comum
num objetivo que, sendo importante e sendo mesmo indispensável, não é o objetivo central. Estou a falar do ambiente, da biodiversidade, etc. Tudo pontos que são necessários, indispensáveis. Agora, quando a nível europeu passamos de considerar isto está garantido, no sentido, produzimos alimentos suficientes e, portanto, vamos olhar só para o resto, colocamos em causa a própria soberania alimentar da União Europeia, sem a qual não há autonomia estratégica, porque nós percebemos que neste mundo em mudança, cada vez mais nós temos que ter alguma autonomia estratégica dentro da União Europeia. Eu digo sempre alguma, porque como sou um cético, embora um cético bem disposto, portanto, enfim, há aqui uma contradição em mim próprio, mas eu reconheço, eu sou um cético bem disposto, portanto, mas nunca haverá autonomia estratégica da União Europeia com o mínimo de significado se não tivermos autonomia alimentar. Ponto. Não há discussão sobre isto. Ora, nós arriscamos a pôr tudo isto em causa ao colocar no centro das nossas preocupações ambientais, de biodiversidade, etc., que não tomam em consideração o ponto de base. E dou-vos um exemplo. Quando me dizem, você não pode usar o fertilizante X para as macieiras porque isso põe em causa a saúde, eu acho que é difícil contra-argumentar. Se isto é assim, se põe em causa a saúde, eu não sou cientista, sou médico, mas se me dizem que é assim, não posso usar, não devo usar, ponto, não há discussão. Não há discussão com duas alíneas. Primeiro, que seja verdade, ou seja, que esteja cientificamente demonstrado, e não apenas porque alguém disse que. Primeiro ponto, portanto, a base científica. Mas o segundo ponto é que, se as maçãs com aquele fertilizante fazem mal aos meus filhos, parece-me que a maçã feita na Argentina ou no Peru com aquele fertilizante deve também fazer mal aos meus filhos, presumo eu. Se faz mal aquele fertilizante, é indiferente que seja feito em Alcobaça ou num ponto qualquer do Brasil. E isso é que tem que ser posto em cima da mesa. Ou seja, a política externa tem que ter mais atenção a estas coisas concretas que se chamam competitividade. E isto chama-se competitividade, condições de competitividade. Mas não é para fechar as fronteiras, é para abrir as fronteiras. A reação errada é do fechar-nos. A reação, a meu ver, correta e a única com futuro é de abrirmos e sermos exigentes na abertura. Mas é não esquecendo que nós temos também interesses ofensivos. Se somos o maior exportador a nível mundial, obviamente temos interesses ofensivos. Mas é preciso ter muita cautela com isto, porque efetivamente o que nós estamos neste momento a colocar os agricultores europeus é em condições de desvantagem face aos seus competidores estrangeiros. E isto ou é alterado, ou nós teremos um problema muito sério na Europa. E normalmente estas coisas têm um efeito de pêndulo. Quando se puxa demasiadamente para um lado, isto termina no outro lado. E é um risco muito grande. É um risco muito grande porque eu gostava de terminar dizendo-vos o seguinte: isto tem que levar uma volta, mas só tenho uma certeza, é que não posso procurar a solução no refúgio da tribo. Tudo o que seja regressar ao refúgio da tribo leva-me à desgraça. E, portanto, qualquer ideia de voltar à soberania do Estado leva a mais Estado, leva a mais impostos, mas não leva à resolução de nenhum dos outros problemas. E, portanto, isto tem que dar uma volta, mas não é no refúgio da tribo. Muito obrigado pelo convite.